mais alvo que a neve serei. Irmãos, nosso tema do mês de missões foi levando a esperança até que Cristo volte. Enquanto Ele não voltar, temos essa responsabilidade de levar essa mensagem de esperança a outras pessoas. E hoje estaremos falando sobre o subtema, os resultados de levar a esperança até que Ele volte, né? Vamos refletir um pouco sobre o trabalho de levar a esperança, sobre o conceito a respeito daquele que leva a esperança e que resultados isso pode trazer para a vida das pessoas. Diz um certo escritor, não vou citar o nome dele agora, até porque posso errar o nome dele, e ele pode até estar me assistindo, de que o trabalho de missões é um trabalho onde não se pode mensurar o resultado. Eu concordo, porque alguns resultados nós vamos ver somente quando estivermos na glória. A Bíblia é muito clara ao dizer que uns semeiam, outros colhem. Mas quem dá a produção, quem faz germinar a semente, quem dá o crescimento é Deus. Algumas pessoas jamais vão saber que elas se converteram por meio da nossa palavra. Muitas pessoas ouvem a palavra e somente posteriormente essa palavra será efetivamente germinada no coração da pessoa. Mas Jesus nos dá a ideia de que o semeador saiu a semear. A semente é lançada e existem vários tipos de solos. Diz o Senhor Jesus que uma parte da semente caiu na beira do caminho, onde as pessoas passavam e pisoteavam, e essa semente não produziu nada. Outras caíram em solo rochoso e logo nasceram, brotaram, mas aqueceu o sol, e porque não tinha raiz, não tinha doutrinamento, não teve embasamento naquela palavra, e logo ela morreu. Mas resumindo a parábola de Cristo, ele diz que uma parte dessa semente caiu em boa terra, e ela germinou, e ela frutificou, e ela produziu a 100 por 1. Ou seja, 100% de aproveitamento, 100% de produção. Algumas pessoas produzem pouca coisa, mas quando a palavra de Deus ela é eficaz na vida de uma pessoa, a produção é 100%. Por isso que Jesus diz 100 por 1, quer dizer, 100% daquela semeadura teve resultado. E os resultados do trabalho de missões, irmãos, eles são imensuráveis. Só Deus saberá. Nós evidenciamos algumas manifestações, alguns efeitos do trabalho, mas não podemos mensurar qual foi realmente a totalidade do seu resultado. Mas, pastor, como é que então o senhor vai falar sobre o resultado de missões? Vamos falar sim. A Bíblia nos ensina algumas coisas a respeito disso. Eu convido os amados a abrirem suas Bíblias para o livro de Isaías, capítulo de número 52.
Nós vamos ler apenas o versículo 7. Em seguida, vamos orar pela oportunidade que o Senhor nos deu de podermos compartilhar da sua palavra. Isaías, capítulo de número 52, apenas o versículo de número 7. Os irmãos podem ficar sentados, depois faremos uma oração. Diz assim: que formosos são os pés sobre os montes, que formosos sobre os montes são os pés dos que anunciam as boas novas, e que faz ouvir a paz, que anuncia coisas boas, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião: o teu Deus reina. Oremos. Senhor Deus e Pai celestial, graças te rendemos pela tua palavra lida aos nossos corações. Pedimos que o Senhor nos agracie com o teu Santo Espírito, no sentido de nos dar o entendimento, a sabedoria da tua palavra, que possamos compreender aquilo que o Senhor propõe para nossas vidas nesta noite. Obrigado, Senhor, por cada irmão, cada amigo que nos visita, que nesta noite cada um possa estar com os ouvidos e o coração disposto a ouvir a tua voz. Em nome de Jesus, amém. Não vou me delongar muito nesse texto, mas apenas para nós começarmos a refletir qual o conceito, qual é o conceito de uma pessoa que leva as boas novas de salvação. No contexto que Isaías escreve, o povo de Israel estava sob cativo, sua cidade, especialmente Jerusalém, Judá, haviam sido destruídos, o povo estava numa terra distante, sofrendo até, por desobediência à palavra de Deus. Mas quem vai levar as boas novas? Quem vai falar uma palavra de esperança para eles? Isaías, no começo do seu livro, a Bíblia diz que Deus olhou dos céus, procurando alguém para enviar a pregar o ano aceitável do Senhor, a pregar a vinda do Messias, a dizer para aquele povo que estava em dificuldade, que estava sofrendo pela tirania dos seus adversários, dos seus inimigos e dominadores, de que aquele momento era passageiro, de que aquele momento ia passar e que Deus ia restaurar a vida daquele povo. Mas eles precisavam ter esperança, eles precisavam confiar. E diz a Bíblia que Isaías disse: Senhor, eis-me aqui, estou pronto a fazer isso. Irmãos, isso é maravilhoso quando alguém se dispõe a dizer: eu estou aqui, Senhor, pode me usar, faz em mim a tua vontade. Eu acho lindo quando o anjo Gabriel apareceu a Maria e disse: Maria, você vai dar a luz ao Filho de Deus. Irmão, que notícia esquisita, né? Maria ficou chocada, ela disse: mas como que eu não conheço nenhum homem, não tenho um relacionamento com nenhum homem? Para Deus nada é impossível. O Espírito Santo vai descer sobre ti e a pessoa que será gerada em ti será chamada Filho de Deus. Mas o que eu quero destacar, irmãos, é que Maria disse depois, claro, de querer saber o porquê e como, ela diz: aqui está a serva do Senhor, faça-se em mim conforme a sua vontade. Irmãos, que maravilha. Quantos de nós temos essa disposição de dizer: aqui está o servo do Senhor, que se realize na minha vida a vontade de Deus. E o profeta diz aqui que são formosos os pés daqueles que anunciam as boas novas. A palavra de esperança, a palavra de salvação para as pessoas que estão perdidas. No Salmo de número 126,
o salmista expõe que não é uma tarefa tão fácil, não é uma tarefa que muitos querem fazer, mas é uma tarefa prazerosa. E no versículo de número 5 ele diz: os que com lágrima semeiam, com júbilo ceifarão. É difícil. Tivemos nesse mês de missões várias exposições. Hoje pela manhã tivemos 3 missionários e todos falam da dificuldade. E somente, irmãos, pela graça do Senhor, pela misericórdia de Deus, é possível fazer missões. É possível alguém abdicar de sua própria vida às vezes para levar uma mensagem de esperança para uma outra pessoa. Ele continua dizendo no versículo 6: quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo seus feixes. O trabalho pode ser árduo, pode ser difícil, mas é prazeroso. O resultado é prazeroso. O resultado de ver uma pessoa redimida por Jesus. O resultado de você ver alguém que encontrou a salvação em Cristo Jesus e foi livre da condenação eterna e que agora desfruta da vida eterna que Deus preparou para ela, não tem preço, irmãos. Não tem prazer maior do que ele. Quantos de vocês já viram ou conhecem alguém, ou já aconteceu com a sua vida mesmo, de ter um amigo, um conhecido, um parente que vivia no mundo das drogas, por exemplo, no mundo dos vícios? Cada região tem suas características. Eu trabalhei 17 anos na Zona Leste como pastor, e lá, sabe qual era o maior problema da Zona Leste? As galeras que chegavam até a invadir o templo às vezes, né? Tivemos um culto de vigília lá que a galera invadiu o templo ali, foi terrível. Graças a Deus que nós tínhamos ali 3 policiais, né? Que acionaram logo a patrulha e vieram, mas foi terrível. E um cidadão foi no púlpito para me matar com uma faca, porque a esposa dele, galerosa igual ele, se converteu a Jesus. Não era fácil. Na Compensa tem suas características, não vou dizer não, mas você conhece, né? Mas em todo lugar, irmãos, tem a sua dificuldade, seus problemas. Mas em todos os lugares existem pessoas que precisam ouvir de Cristo, precisam saber de Jesus. E como eu estava dizendo, é maravilhoso você ver alguém que tinha uma vida totalmente, eu vou usar o termo aqui, desgraçada, né? E hoje vive de uma forma íntegra, servindo ao Senhor. É uma mudança da água para o vinho, mudança de vida. Certa vez, evangelizando na Cachoeirinha, eu deixei lá numa mansão. Já contei para os amados, me perdoe porque eu vou precisar repetir isso. E eu não consegui, toquei na campainha, mas ninguém atendeu. Só o cachorro que veio atender, mas não servia, né? Para ser evangelizado. E eu deixei lá um recado, né? Um folheto. Aí depois de um tempo voltei lá e o cidadão lá me chamou. Eu gostaria de falar com você. Foi você que eu fiquei gelado. Eu fiquei azul, amarelo. Eu fiquei com medo, que ele veio assim com bastante força na voz dele, um português assim bem cara de mal. Foi você que deixou aquele folheto aqui na minha caixa de correio? Aí eu pensei 2 vezes. Se você disser que não, eu estou vivo. Se você disser que sim, eu estou morto, né? Aí eu digo, foi. Aí ele disse, eu quero lhe agradecer. Porque naquele dia, quando o Senhor tocou a campainha, eu estava com a faca no pescoço, ia tirar minha vida. Descobri que minha mulher tinha outro. Descobri que o meu filho andava com outro homem. E eu não aceito isso, não havia nenhum motivo para continuar vivendo. Mas eu li aquele folheto.
eu quero me entregar a Jesus, ele falou. Aí, irmão, você não imagina a alegria. De tanto medo, eu fiquei sem ação até para falar para aquele homem. Ele veio, me abraçou, eu pensei um monte de coisa dele, né? Vem com uma arma, vem com uma coisa para me matar, mas não, ele veio e me deu um abraço. E eu soube, ele depois foi embora, né? Eu soube que ele é um grande missionário hoje, mantenedor de missões, né? Era um empresário, um grande empresário aqui em Manaus, e ele hoje é mantenedor de missões. Para essa pessoa, irmãos, você não imagina o valor de missões. Quanto vale um folheto que custa centavos? Quanto custou para aquela pessoa? Jesus disse, que daria o homem em troca da sua alma? Não há preço. Por isso que a pessoa que leva as boas novas de salvação, a paz às pessoas, a Bíblia diz que os seus pés são formosos. Gostaria de compartilhar outro texto também da Palavra de Deus, agora no Novo Testamento. Efésios, capítulo de número 1. Temos aqui também relatos de uma pessoa que foi chamada por Cristo para anunciar as boas novas. Fez daquele homem um grande evangelista, fez daquele homem um exemplo de missões. E eu falo de apóstolo Paulo. E aqui nessa carta, ele fala, ele como judeu, autêntico judeu, e dizia ele, da tribo de Benjamim, fariseu. E ele dá as suas características na carta aos Gálatas, de tudo que ele era. Se julgava um homem perfeito, se julgava um homem capaz, se julgava um homem religioso, mas diante de Deus não era nada. Era um pecador miserável. E ele mesmo diz isso, que Jesus veio para salvar o pecador, do qual ele era o principal. E ele diz aqui nessa carta aos Efésios que eles, judeus, tinham a esperança da salvação, porque Deus havia dado uma promessa a eles. Mas haviam pessoas, no caso gentios, que não tinham nenhuma esperança, mas que por meio do Evangelho eles passaram a ter esperança, passaram a gozar da salvação eterna de Deus. E no versículo de número 12, ele conclui a sua descrição dele como judeu autêntico, como um povo que era detentor das promessas de Deus, das alianças, inclusive, dirigindo agora a palavra a alguém que não tinha nada nesse mundo, que não conhecia Deus, que não sabia de promessas, que não tinha acesso à palavra de Deus, mas por meio da pregação do Evangelho, porque alguém saiu do seu conforto e foi até lá levar aquela mensagem de esperança. A vida dessas pessoas mudou. E no versículo 13 ele encaixa aqui essa ideia dizendo, em quem também vós, nós gentios, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo também nele crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual penhou da nossa herança até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Qual o resultado desse levar a esperança? Desse levar o evangelho às pessoas que não tinham nada, que não sabiam nada a respeito de Deus, que não conheciam a palavra de Deus. Qual foi o efeito do evangelho na vida dessas pessoas? Foram resgatadas de uma condenação eterna, foram seladas com o Santo Espírito da promessa de Deus, como garantia de sua propriedade. Mas no versículo de número
2 do capítulo 2, capítulo 2, versículo 12, temos uma informação também interessante a respeito daquelas pessoas que ouviram da esperança, que ouviram o Evangelho e não somente ouviram, mas reteram para si essa mensagem, que absorveram para si a pregação do Evangelho. E ele diz no versículo 12: naquele tempo estavas sem Cristo. Qual é a condição de uma pessoa que nunca ouviu de Cristo, que nunca ouviu falar de Cristo? Qual é a condição de uma pessoa que não tem Deus no seu coração? Ele está sem esperança nesse mundo. E Paulo diz aqui: vocês, gentios, que fazem parte agora da igreja em Éfeso, vocês estavam neste mundo sem Cristo. Vocês não tinham Cristo no coração de vocês. E ele continua dizendo: separado da comunidade de Israel, porque Israel é quem tinha as promessas, Israel é quem tinha os oráculos de Deus, Israel é que tinha a responsabilidade de levar essa mensagem ao povo da época, mas não fizeram. E Jesus treina 12 homens, chamados de apóstolos, para fazer essa tarefa. E quando a igreja é inaugurada, lá no dia de Pentecostes, a igreja assume essa tarefa de levar essa mensagem salvadora, essa mensagem de esperança às pessoas que não tinham nada a respeito de Deus. Não tendo esperança e sem Deus no mundo. Esta é a realidade, irmãos, de uma pessoa que não conhece Jesus. Ela está sem esperança e sem Deus no mundo. E se ele está sem Deus, ele está sem esperança. Esperança de quê? De uma vida futura garantida com Deus. Esperança de um dia estar desfrutando da glória de Deus. Esperança de um dia estar na presença de Deus, louvando e glorificando o nome do Senhor. Mas como diz o apóstolo Paulo mesmo na carta aos Romanos: como crerão naquele de que nada ouviram? Como é que essas pessoas vão crer em Cristo Jesus? Como é que elas vão ter o conhecimento de Deus se não há quem lhes fale dessa esperança? Um certo escritor escreveu o seguinte: sem amor não há missões. Eu não entendi a princípio. Li de novo. O que será que ele quer dizer? Sem amor não há missões. Porque o amor é a base de missões. E foi por amor que Deus enviou o seu Filho unigênito. Diz a Bíblia, e o próprio Cristo afirmou isso. João registra esses fatos dizendo que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, seu único filho. Para quê? Para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Não sejam condenados pela incredulidade de seus corações, mas que possam crer em Cristo Jesus, receber Cristo Jesus em suas vidas e serem livres da condenação eterna. Paulo diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não existe mais condenação, porque Jesus pagou o preço pelos seus pecados. Jesus abriu as portas de acesso à presença de Deus. A Bíblia diz que nós temos livre acesso pelo novo e vivo caminho que Jesus abriu pelo seu sangue derramado ali na cruz. A situação de uma pessoa sem Cristo é essa, irmãos: sem esperança. Sem esperança. E que a quem cabe levar essa esperança? Cada um de nós, que já conhecemos a palavra, que já conhecemos a salvação de Deus, precisamos levar a esperança. Paulo ainda fala da paz que, junto com essa mensagem, a pessoa também vai desfrutar de paz.
E o primeiro ato de paz que ela passa a desfrutar é a paz com Deus. Diz o apóstolo Paulo lá na sua carta também. Justificados, pois, mediante a fé, temos o quê? Paz com Deus. A palavra paz não necessariamente indica a presença de conflito, a ausência de conflito, mas também de uma separação. A Bíblia diz que quando nós pecamos, nós somos separados de Deus. Lá no Jardim do Éden, Deus disse para o Adão: no dia que você comer do fruto dessa árvore, você vai morrer, você vai ficar separado de mim. E a Bíblia diz que imediatamente ao eles desobedecerem a Deus, eles foram separados de Deus e passaram a se esconder de Deus. Se separaram. E abriu-se uma inimizade, porque o homem ele sempre quer fazer aquilo que ele acha que deve fazer. Ele acha que ele pode fazer aquilo que traz satisfação a ele, aquilo que atende às suas necessidades e os seus desejos. E muitos deles não agradam a Deus. Isso gera um conflito. Paulo fala disso nessa carta. Mas aí, quando nós recebemos a Cristo, aceitamos o sacrifício dele na cruz, a Bíblia diz que agora nós passamos a desfrutar de paz com Deus. Ele diz aqui que Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo. Porque nós éramos por natureza inimigos de Deus. Então, um dos resultados de levar a mensagem, de levar a esperança, é proporcionar esta reaproximação, proporcionar paz ao coração do homem, que só Jesus pode proporcionar isso. Porque o homem sem Cristo também ele está num conflito permanente com Deus. Além de separado, ele não agrada a Deus por causa das suas atitudes, por falta de conhecimento até da palavra de Deus. Mas Cristo faz essa reaproximação, religa o homem a Deus, e o homem passa a desfrutar de paz. Paz também uns com os outros. Passamos a compactuar de um mesmo pensamento, de uma mesma fé, e o meu inimigo agora se torna meu amigo. Isso é possível em Cristo Jesus. Não sei quantos leram aquele livro chamado de Guerra do Vietnã, em que um soldado conta a história de que ele estava ali com a sua arma engatilhada para qualquer inimigo que surgisse, ele atirar. E ele ouviu um som, e ele era evangélico, esse soldado, e ele percebeu alguém cantando uma música que era conhecida dele. E ele já com a arma para atirar no seu inimigo, mas quando ele ouviu aquela pessoa cantando aquele hino, ele pensou duas vezes: poxa, essa pessoa só pode conhecer Jesus. E ele ficou ali olhando, e a pessoa lá, bem distraída lá, cantando, louvando a Deus naquela guerra. E o inimigo dele, americano, com a arma em cima dele, engatilhada, e foi andando, e ele continuou cantando, louvando a Deus. E, claro, na língua deles, o soldado americano perguntou: você não sabe que eu estou querendo matar você? Que eu tenho que matar você? Ele disse: eu sei, por isso eu estou louvando a Deus, porque eu vou chegar mais perto do Senhor. É a oportunidade de eu adentrar na presença de Deus e nunca mais ver essa desgraça aqui desse mundo. E ele perguntou: você conhece Jesus? Sim, conheço ele. Por isso que eu não estou preocupado em matar pessoas. Eu estou preocupado em glorificar o meu Deus. Aquele que morreu por mim, lá naquela cruz, naquela época ali, ele me libertou. E eu não posso matar você. Eu poderia ter matado. Eu lhe vi primeiro. Lembra quando você estava ali naquele local? Eu estava lá. Eu poderia ter matado você sem precisar de arma. E acabou que aqueles dois soldados se abraçaram, meu irmão. Era inimigo, mas pelo sangue de Cristo eles foram reconciliados, foram reaproximados.
E alguns dias depois acabou a guerra e nenhum deles precisou matar ninguém, mesmo sendo inimigos. Deus opera de várias maneiras, através de uma música, através de uma fala, uma história bíblica infantil. Deus só quer pessoas que sejam instrumento da sua mensagem, pessoas capazes de levar essa esperança a outra pessoa. Para eles não havia esperança. E você tem família, tem isso, você vai deixar tudo isso? Deus opera mesmo no meio de uma guerra. E ali, irmãos, tem uma história interessante de que Deus ama cada um de nós. Deus quer o melhor para cada um de nós. Ambos voltaram para suas terras sem precisar morrer e sem precisar matar, porque simplesmente estavam ligados pelo sangue de Cristo, simplesmente porque em Cristo eles tinham a paz. E Paulo fala aqui que Deus pode nos reconciliar uns com os outros. Deus pode fazer aquilo que humanamente é impossível. Deus faz. E essa é a esperança que nós precisamos levar para as pessoas. Quantas pessoas estão no mundo das drogas, dos vícios, da prostituição, ou mesmo pessoas que se julgam altamente santas? Jesus disse: eu não vim chamar os santos, os perfeitos, aqueles que se julgam perfeitos ou santos. Eu vim chamar pecadores que se arrependem, pecadores que reconhecem a sua necessidade de Deus nas suas vidas, pecadores que entendem: eu sou um pecador e eu reconheço que Jesus morreu no meu lugar, e eu quero esse Jesus, eu quero desfrutar dessa salvação de Deus. Pessoas que têm a humildade de dizer: eu sou um pecador, eu preciso de Jesus na minha vida, eu preciso do perdão de Deus, não quero mais continuar esse jeito de vida, eu quero mudar de vida. E permite Deus agir, permite Deus adentrar na sua vida e fazer uma obra de restauração. Incline sua cabeça. Vamos deixar o Espírito Santo do Senhor falar ao nosso coração nesta noite. Se você ainda não abriu o seu coração para Jesus, ainda não permitiu que o Santo Espírito do Senhor o auxilie nesta tomada de decisão, faça hoje. Esse mês de missões, que seja um mês de bênção para cada um de vocês. Nesta noite, alguém gostaria de dizer: eu quero Jesus como meu Salvador. Entre nós existe alguém que diz no seu íntimo: eu sei que sou um pecador, uma pecadora, e eu reconheço que Jesus me amou ao ponto de morrer no meu lugar. Eu quero servir esse Cristo. Eu quero ser um porta-voz da esperança desse Cristo. Será que existe alguém entre nós? Não queremos delongar. Certa vez uma pessoa disse: pastor, se o senhor tivesse feito apelo naquele domingo, eu teria citado Jesus, né? Mas agora surgiu outra coisa, não vai dar. Deus diz na sua palavra, irmãos e amigos: se hoje ouvires a sua voz, não endureça o seu coração. Hoje é o dia da salvação, hoje é o dia aceitável. Você está ouvindo nesta noite. Eu tenho certeza absoluta que o Espírito Santo está trabalhando no seu coração. Mas qual é a sua resposta para ele? Positivo ou negativo? Fale conosco. Nós vamos dar um tempo lá embaixo depois. Você pode conversar comigo, com algum dos nossos diáconos. Tem o pastor Israel, o pastor Chamos, que pode auxiliar você também. Senhor Deus e Pai Celestial, graças te rendemos pela oportunidade que tivemos de podermos compartilhar a Tua Palavra, por esse mês que dedicamos a missões, pelos frutos recolhidos durante esse mês, Senhor, aquelas 10 almas que se converteram ali no Aruaú, e muitas tantas outras que dedicaram suas vidas ao Senhor, que nós não temos o conhecimento, mas Tu sabes todas as coisas. Tu conheces, Pai. Deus amado, no nome santo de Jesus, Pai, rogamos por cada irmão, cada amigo que nos visita, que possamos sair nesta noite
com o coração alegre, jubilado, cheio de gozo e alegria, por causa do teu grande amor para conosco, Senhor. Abençoa, Senhor, cada um, em nome de Jesus. Amém.